Olá, a nossa equipe é composta por mim, Francisca Leônidas, Francisco Giovanni e Francisco Olavo. O nosso tema é método direto. O presente seminário visa um estudo mais aprofundado em método direto, no ensino e aprendizagem em língua inglesa. O mesmo passou a ser divulgado a partir de 1900, na Europa, em contraposição do método tradução e gramática. O evento que deu origem a esse método aconteceu no Congresso Internacional de Línguas Vivas, realizada na Alemanha. Aqui no Brasil, passou a ser utilizado por volta de 1932, direcionado pela necessidade de preparar o aluno à prática da oralidade. Objeto de estudo. No método direto, o objeto de estudo é a prática da oralidade. Nessa abordagem, não deve-se recorrer à tradução e gramática. Problema. Um dos principais obstáculos que afetam o ensino de língua estrangeira é a falta de interatividade com a língua-alvo. Objetivo geral: desenvolver a habilidade de conversação em língua inglesa através de método direto, com estratégia significante no uso oral da língua estrangeira. Objetivos específicos: interagir com os colegas e professores durante a aula, fazer dedução a partir de situações de contexto apresentado. Justificativa: o método direto surgiu pela necessidade de treinar o aluno a falar a língua-alvo estrangeira, no intuito de desenvolver a prática de conversações do idioma entre os estudantes. Agora passando a palavra para Francisco Olavo. Dando continuidade ao nosso seminário, né, o nosso tema podemos definir o método de direto, né, como o uso da linguagem ativa, né? Tem como base, né, o falar e o ouvir. Ele é bem mais complexo, porque exige mais um pouco do aluno, né? Nesse método, não convém que o aluno recorra à tradução, né, na língua materna. Observe como diz o autor, né? Losenfemer, em 2011, ele acrescenta que a preocupação com a pronúncia correta é fator essencial no método direto. E por esse motivo, é primordial que seja trabalhado desde o início. Nesse sentido, né, o autor direciona o ensino-aprendizagem voltado para a oralidade, né, onde o aluno aprende exercitando, ou seja, com o convívio da língua, e aponta para a necessidade de treinamento da pronúncia correta logo no início. Aqui veremos, né, os principais recursos utilizados nesse método. Leitura em voz alta. É uma estratégia muito importante na interação entre o professor e o aluno. É necessário que o estudante tenha foco na aula e ouvir bem possibilita essa interação, né, entre o professor e o aluno. É necessário que o professor ele tenha segurança no que fala, né, para poder atrair mais a atenção do aluno. Esse método
ele é bem ativo, né, bem importante em sala de aula. Perguntas e respostas. Perguntas e respostas é uma das características do método direto, né? Porque é um método que pensa rápido. E a competição, ela traz isso, né? Ela traz essa possibilidade de agir rápido, de pensar rápido, né? E, na verdade, né, é uma metodologia ativa, né, que atrai muito os olhares das crianças, dos estudantes, de modo geral, porque eles gostam de competir. Conversação. Considerado o ponto mais importante desse método, né, é a conversação. Aqui ele vai falar sobre o geral, né, o falar, o ouvir, o ler, o escrever. Portanto, é um método muito significante. E aqui a gente tem um exemplo, né, que a gente pode incentivar esse método, como, por exemplo, né, a partir do momento, né, que o professor interage com a turma, né? Apresentar a turma, por exemplo, aqui tem what's your name? My name is. Então, é uma forma de como trabalhar esse método. É que a gente tem uma conversação, né, entre Anne e John, né? Anne diz, good morning, can I help? Please show me your What's size? Primeiro size. Do you have a ground? Então, observe que aí é um método que são pequenas frases, né, que ela pode ser utilizada, né, entre os alunos, né? Veja que é um diálogo bem importante para se trabalhar dentro da sala de aula, né? São pequenas frases que podem ser exercitadas. Exercício indutivo, né? Observe aí que o professor ele utilizou, né, uma ferramenta que é muito útil, né, que são os painéis, com as cores relacionadas à palavra. E veja só o engajamento entre o professor e a aluna, né? Observe que o professor está incentivando a aluna a pronunciar a palavra yellow, né? E esse engajamento, nessa relação entre professor e aluno, ela é muito importante, né, para desenvolver, né, a habilidade, principalmente em línguas estrangeiras. Técnica da repetição. É muito importante também essa técnica, né? Ela pode ser trabalhada, a gente colocou aí de várias maneiras. Até mesmo um refrão de música. A gente tem um exemplo aí de Robbie Williams, né? I Love My Life. Que é uma música que ela repete um refrão que é bastante familiar, né? Ela levanta a autoestima da criança, a criança gosta, né? E hoje em dia já é uma metodologia adotada, né, por vários professores, né? O inglês com música, né, hoje está sendo bastante utilizado. É muito importante, né, nessa técnica da repetição, né? Não só com música, tem outras formas também, mas a música ela tem um efeito maior, né, por chamar mais a atenção do aluno. Produção e escrita. Essa competência deve ser envolvida em todos os métodos, né? Na abordagem direta, ela pode ser interpretada com auxílio de imagem, da ilustração, entre outros. A escrita e a oralidade, na verdade, andam junto, né? O que eu falo pode ser escrito, o que é escrito pode ser falado. Então, é uma relação existente entre ambos. E quando se fala em escrito, o contexto, né? As ilustrações, como a gente pode ver aí, né? O sol ao amanhecer, ao entardecer, a lua que representa, né, a noite. Então, essa relação faz com que o aluno desenvolva, né, o ensino e a aprendizagem com mais facilidade. E se falando de idiomas, né,
estrangeiro, em língua estrangeira principalmente. Precisa que haja esse intermediário para que o aluno aprenda, né, no contexto geral, né, que é das métodos, né, do método direto. A seguir, ficamos aí com o Giovanni, que vai dar continuidade ao nosso trabalho. Pois bem, estarei continuando com o nosso trabalho, né? Pois nós podemos observar como toda pesquisa, toda metodologia, todo estudo, ele vem trazendo os pontos positivos e os pontos negativos. E nós temos dos pontos negativos aí, capacitação de professores não fluentes, né? Que foi um dos pontos negativos. Até hoje diminuiu mais, mas ainda existe, né? Nossas escolas públicas, falta de professores capacitados para determinada área, principalmente com o método direto, que ele exige do professor ser um professor bem capacitado e fluente para trabalhar a oralidade, né? Que é um dos focos principais desse método. E outra consequência, ainda hoje nós sofremos também, a consequência da infraestrutura da sala de aula, né? Principalmente nessa pandemia nós sofremos muito com a tecnologia, né? O padrão digital. Let's go. Só lembrando a vocês que com essa incapacidade dos nossos professores, ainda hoje nós vemos o professor, em vez de falar black, né, que é a oralidade correta, a pronúncia correta, fala black, né, trazendo a língua tradicional, usando o português, que é descartado, né. Eu gostei até aí nessa colocação, né, o black e o black. Por isso, precisamos melhorar na oralidade com o inglês. E o método direto é um dos focos principais. Pois bem, na metodologia, foi uma metodologia bibliográfica, né, com material também da Universidade Federal, as nossas tutoras, né, material. E podemos ver no Google, podemos também captar ele com o autor Les Fremer, 2011, né? E também o autor também muito bom, né, nessa área, a autora Celci Múrcia, 2001. Também nessa análise, né, nós podemos ter, como estudo de pesquisa bibliográfica, nos conhecimentos adquiridos e vivenciados do dia a dia, que foram essenciais para a nossa colaboração e nossas ideias, né, da língua estrangeira. Let's go. Os resultados foram os resultados desenvolvidos de muita importância, né? Esse trabalho, ele focou principalmente naquelas habilidades de se trabalhar com o método direto, né? A leitura em voz alta, as perguntas e respostas, conversação, pronúncia, técnica da repetição, produção escrita, né? Que nosso Francisco Olavo desempenhou bem aí nos exemplos. E foi um dos pontos negativos que os nossos professores têm essa dificuldade de trabalhar, que exige muita tecnologia e exige muito também do professor ser fluente na língua estrangeira, no inglês ou em outra língua, no alemão e outras línguas, né? Que ele não vem invadir com a língua materna. Let's go. E daí as considerações finais, nós estamos chegando na reta final desse trabalho, né? E teve um desenvolvimento no foco principal, né? Ampliando o método direto, né? Que foi um resultado satisfatório. Eu, como sem hipocrisia nenhuma, eu digo que foi um trabalho muito bom, satisfatório, que a gente percebe que
nós precisamos aprofundar mais em vários métodos, né? Como o que nos antecede, como o método tradicional e gramática, e também o método linguística da oralidade. E, para encerrar, né, eu quero agradecer, né, com esses resultados que nós obtivemos a respeito do método direto, né? Acredito que o que nós trabalhamos, essa prática da oralidade, ela vem incentivar muitos alunos a serem fluentes nessa língua, com exercício. No entanto, o método direto possui grande relevância no processo de ensino-aprendizagem da língua estrangeira, né? E eu espero que tenha tirado algumas dúvidas sobre o método direto, o que nós abordamos nesse trabalho material, né? Porque é muito significante essas estratégias de competência e habilidade do ensino-aprendizagem de língua estrangeira. Então, quero agradecer por aqui. Por último, as referências e thank you.